Bom, vou falar um pouquinho hoje aqui sobre o implante de carga imediata, que é uma técnica que já devolve estética para o paciente no mesmo dia da instalação do implante. Bom, ficar sem o dente não é uma opção, porque o paciente precisa, todo mundo precisa dos dentes para mastigar bem os alimentos, para sorrir, para falar, enfim, para ter uma saúde adequada. O espaço deixado por esse dente pode permitir que os dentes vizinhos venham a ocupar o espaço que antes era desse dente. Então, vai desorganizar toda a mordida, pode causar problemas ortodônticos, problemas oclusais e, enfim, diversos outros tipos de patologia, de doença bucal associada à movimentação desses dentes. Bom, o implante é uma rotina hoje no consultório odontológico, já é um recurso que é amplamente estudado e é experimentado no consultório. É um recurso que nós temos para substituir o dente perdido, preservando a maior parte das estruturas vizinhas, preservando os dentes vizinhos, osso, mimetizando de forma mais natural possível o dente que infelizmente teve que ser extraído. Funciona em duas etapas. A técnica clássica de implantodontia é uma peça de titânio, um parafuso, um pino de titânio, inserido cirurgicamente no tecido ósseo que está logo abaixo da gengiva, onde antes ficava a raiz do dente. Ele passa por um período de ósseo-integração. O que é ósseo-integração? É uma união estável, biomecânica desse titânio com a superfície do osso. Essa união ela leva um tempo para ocorrer. Antigamente se acreditava que tinha que esperar todo esse tempo, esse período, cerca de 3 a 6 meses, pro titânio se unir biomecanicamente ao osso, para depois receber carga mastigatória, para depois receber o dente propriamente dito, uma prótese. Hoje em dia já se sabe que o estímulo pode ser dado no momento da cirurgia. A coroa já pode ser instalada, o dente já pode ser instalado no momento da cirurgia, desde que respeitado alguns princípios. Por que hoje é possível e é conhecido o processo de instalação de carregamento imediato nos implantes, de instalação de uma prótese já imediata nos implantes? É basicamente o princípio da fisioterapia. A gente sabe que hoje o estímulo, desde que controlado, desde que com uma intensidade conhecida, ele vai promover uma regeneração óssea até mais eficiente do que aquele sem estímulo nenhum. Então, por muitas vezes, a utilização de próteses imediatas à colocação do implante vai ajudar a preservar alguns tecidos, como por exemplo o tecido ósseo e o tecido gengival, a arquitetura gengival que garante funcionalidade e estética para o implante. Praticamente todos os pacientes podem receber um implante com carga imediata. Do que isso depende? Da avaliação profissional, né? O que isso implica? Um exame clínico e uma avaliação radiográfica. A instalação de uma prótese imediata à colocação do implante depende basicamente da retenção desse implante, da estabilidade primária que esse implante vai receber no momento da cirurgia. O que isso quer dizer? O aperto que eu consigo colocar no implante no momento da instalação. Tá? Isso depende da quantidade e da qualidade óssea do paciente, depende da resposta óssea frente ao aperto do implante. É uma maneira grosseira de explicar, mas o implante é um parafuso que é instalado no osso para que possa ser colocado uma prótese, um parafuso que substitui a raiz do dente. Bom, para saber se um paciente é candidato a colocar carga imediata ou não, se ele está apto a receber um implante com carga imediata, ele tem que passar por uma avaliação clínica e radiográfica. Clínica para saber as estruturas adjacentes, o dente do lado, a mastigação desse paciente, como é que é. E radiográfica para saber se ele tem disponibilidade óssea. O paciente tem que ter uma quantidade óssea mínima e tem que apresentar uma qualidade óssea que na radiografia a gente já consegue fazer uma prévia. Ou seja, da resistência óssea que eu encontro no momento da colocação do implante. Eu preciso ter um aperto tal que eu saiba que esse implante vai ficar estável ao longo das primeiras semanas até que o osso faça o processo de união com a superfície do implante. O tratamento com carga imediata ele pode ser feito tanto para pacientes que perderam todos os dentes, quanto para pacientes que perderam um ou apenas alguns dentes. O paciente que perdeu todos os dentes, ele passa por algumas consultas prévias de planejamento protético. Ali faz exame radiográfico, fotografia, moldagem e todo o planejamento da parte de prótese antes da instalação do implante. O paciente que vai ter uma reabilitação unitária ou com apenas poucos dentes, ele já recebe às vezes a prótese no mesmo dia e pode ser que no dia da consulta ele já passe pelo procedimento cirúrgico e já receba a instalação
das coroas imediatas. Com a técnica de carga imediata, a gente já consegue fazer a intervenção da instalação do implante e muitas vezes o manejo dos tecidos periimplantares. O que quer dizer? A gengiva em volta do implante às vezes precisa ser trabalhada, precisa receber algum procedimento para melhorar a qualidade da prótese. Isso, quando é feito em sessão única, além de ser tão eficiente quanto, ela é muito mais confortável para o paciente do que ter que passar por um procedimento de instalação do implante e depois ter que passar por um novo procedimento de reabertura desse implante, exposição para esse implante na cavidade bucal e esse manejo da gengiva do implante, vamos dizer assim. Faz tudo em uma consulta só. Em alguns casos, dependendo dos achados radiográficos do paciente, ele precisa receber, junto com o implante, um enxerto ósseo. Muita gente tem muito medo dessa cirurgia de enxerto ósseo. O pessoal não sabe que às vezes dá para fazer no momento da colocação do implante. Por que serve o enxerto ósseo? Bom, para aumentar e para melhorar a qualidade e a quantidade do tecido ósseo que vai servir como ancoragem para esse implante. Para que o final do tratamento, dependendo do que a gente encontra nas radiografias do paciente, a gente descobre que tem alguns pacientes que tem que passar pelo enxerto ósseo. Muita gente tem medo dessa técnica de enxerto e acha que é uma coisa muito difícil de ser feita. O que ninguém sabe é que esse enxerto pode ser feito no momento da colocação do implante. O enxerto é o quê? É uma manobra que a gente faz para aumentar a quantidade e para melhorar a qualidade óssea ao redor do implante. É muito benéfico e o resultado do tratamento fica muito favorável comparado a um paciente que não passou por isso. Não são todos os pacientes que precisam fazer enxerto ósseo. Também tem diversos tipos de enxerto. Tem paciente que precisa fazer um enxerto prévio ao implante e tem paciente que pode receber o enxerto ósseo no momento da colocação do implante. Na região anterior, principalmente, é muito utilizado para preservar a estética e para aproximar o máximo daquilo que a natureza nos deu. O resultado estético de um implante que passou pela colocação do enxerto imediato é muito favorável comparado a um que não foi feito. Em alguns casos, quando já tem comprometimento do dente, mas ele ainda não foi extraído, a carga imediata é muito bem-vinda, é muito benéfica. Por quê? Talvez na mesma sessão em que o dente é extraído, a gente já consegue fazer a instalação do implante e o paciente já vai para casa com uma coroa instalada, com o dente instalado. Então a gente já devolve função e estética em uma única consulta. Bem, o implante é um assunto que desperta bastante dúvida e curiosidade por parte dos pacientes. Então a melhor coisa a se fazer é agendar uma consulta, fazer uma visita a um profissional, poder receber todas as orientações para saber se o seu caso é, por exemplo, um caso que pode ser reabilitado com carga imediata. Mas é importante saber, ficar sem dente não é uma opção.